Oi pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos aí a mais um vídeo do canal, né? Nosso canal de Química Orgânica Avançada. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Igor Dias Schurberg, né? E hoje eu vou apresentar para vocês um clássico da Química Orgânica 1, né? Nosso curso introdutório aí da graduação de Química, que são as reações de substituição nucleofílica unimolecular, tá? Também conhecidas como reações de SN1. Então a gente vai explorar hoje uma série de aspectos relacionados a essa reação de SN1, né? Entre esses aspectos, né, incluem, né, a lei de velocidade, né, que é a equação matemática que descreve a evolução dessa reação, os orbitais moleculares aí dos intermediários e a consequência que isso tem para a estereoquímica da reação, né, bem como, por exemplo, também o diagrama de energia associado a essa transformação. Então a gente vai discutir todos esses aspectos associados, né, a essa transformação e a esses elementos, né, que vão ser introduzidos aí nas nossas análises. Tudo bem? Então vamos lá, vem comigo, vamos começar. Então, é substituição nucleofílica unimolecular, né, também conhecida como SN1. E esse 1 aqui, né, ele diz respeito a esse termo unimolecular, né, mas é o fato de que na lei de velocidade, né, na equação que descreve a velocidade da reação, né, essa velocidade da reação depende apenas do aleto de alquila, depende apenas de uma única molécula. Daí o fato de ser unimolecular, né, e aí chamado de SN1. Tá? A gente vai representar aqui uma reação SN1 por um caso específico, né? Utilizando esse brometo de alquila terciário mostrado aqui, né? E aí esse brometo de alquila, né, ele consegue evoluir nas condições reacionais adequadas, que a gente vai detalhar na sequência, né? Ele consegue sofrer ionização, produzindo então um carbocátion, né, que é uma espécie plana, né, de hibridização sp2, e o grupo de saída agora, né, que é o seu brometo, Br-. Tudo bem? Aí a gente usa um ácido acético como nucleófilo, né? E esse nucleófilo pode atacar o carbocátion, né, que é plano, seja por uma face aí do plano, né, por um lado, ou pelo outro. Tá? E aí, estatisticamente, né, ele acaba atacando ambas as faces com igual proporção, né? E se a gente começar, então, a partir de um substrato que é enantiomericamente enriquecido, a gente obtém, então, uma mistura racêmica, né, do produto, se os três substituintes forem diferentes, né? Se a gente estiver produzindo um centro estereogênico com esse ataque. Tudo bem? Então, normalmente a reação de SN1 está associada a uma etapa de racemização. A gente vai descrever isso em maiores detalhes. Eu estou só descrevendo aí a reação em geral, né? Mas a gente vai descrever isso em maiores detalhes aí na sequência. Aí a gente obtém aqui o produto desse ataque do ácido acético, então produz esse acetato aí que está protonado, né? E aí o brometo que está aqui, ele desprotona esse acetato e dá origem então ao produto de substituição aqui e o HBr, tá bom? Ah, em- Falando um pouco mais em detalhes e explicitando um pouco mais essas coisas que eu acabei de descrever para vocês, né? Algumas características gerais da reação de SN1 são, né, que ela necessita de um excelente grupo de saída, né, e as etapas são frequentemente reversíveis. Como vocês podem ver aqui, né, a gente tem duplas setas em cada uma das etapas, todas as etapas são reversíveis. A primeira é a etapa lenta, né, e as demais são rápidas. Isso significa dizer que essa primeira etapa aqui, que é a ionização do brometo de alquila em carbocátion, né, é a etapa determinante de velocidade. Em termos de mecanismo, né, a gente tem que o brometo aqui é eliminado, né, de acordo com a flecha mostrada aqui para vocês, né, e então a gente produz, né, o carbocátion correspondente e o íon brometo. Então, nesse caso aqui, o brometo, né, o Br-, ele é o nosso excelente grupo de saída. Tá? Outros grupos de saída também podem ser usados, como, por exemplo, iodeto, mesmo cloreto ou tosilatos, né, entre outros. Tá? Frequentemente a gente observa a racemização. Às vezes, a gente tem uma inversão parcial ou total, ou até mesmo, né, retenção da configuração dependendo das estruturas. Mas, em geral, essa reação é acompanhada com racemização. Tudo bem? No caso geral aqui, né, vocês vejam que esse caso que está mostrado aqui à direita de vocês é o mesmo desse aqui, né? É o fato de que o nucleófilo pode atacar o seu carbocátion, né? E o carbocátion define um plano aqui, né? Então, se a gente imaginar aqui, né, esse carbocátion está contido em um plano. E o seu nucleófilo pode atacar ou por uma face ou pela outra.
E aí, na verdade, ele acaba atacando ambas, né, de maneira estatística. Você tem uma mistura 1 para 1, né, onde 50% do ataque ocorre por um lado e 50% ocorre pelo outro. Então, mesmo se a gente partir de um substrato que é nantinumericamente enriquecido, né, a gente acaba obtendo uma mistura racêmica aí dos produtos de substituição. Tá? O que é relevante, né, notar também, né, é que essa reação de SN1 é relativamente pouco sensível a efeitos estéricos. Tudo bem? Justamente porque você tende a passar pelo carbocátion, e aí o carbocátion, sendo plano, né, ele sofre pouca influência dos grupos que são mais volumosos. Né? Então a gente não sofre tanto aí do impedimento estérico causado por esses grupos. Uma outra característica importante de mencionar, né, são os solventes preferenciais utilizados nessa transformação, que normalmente são os solventes polares próticos. O meio geralmente ele é ácido. Né? Por que isso é importante? Porque a etapa determinante de velocidade, a etapa lenta do processo, é a ionização. Então, quando a gente tem um solvente que é polar prótico, né, você favorece essa ionização. E aí, com essa ionização sendo mais fácil, né, a reação globalmente ela se torna mais fácil. Tá? E aí é interessante notar, né, justamente porque essa etapa é a etapa determinante de velocidade, né, tudo que facilitar essa etapa de ionização do seu haleto de alquila, né, em carbocátion, é um fator relevante para a transformação. Então, se a gente pensar na reatividade dos substratos do tipo Rx, onde X aqui é seu grupo de saída, né, então esse aqui é um caso específico de Rx, né, tá? Onde você tem o R aqui que é um grupo R terciário, né, a gente tem em geral, isso é uma tendência geral, né, para reações do tipo SN1, que os haletos de alquila terciário eles reagem mais facilmente. Por quê? Porque quando eles se ionizam, a gente forma um carbocátion terciário. Tá? E carbocátions terciários são mais estáveis que carbocátions secundários, são muito mais estáveis que carbocátions primários e são mais estáveis que carbocátion metila. Então, nesse caso, essa ordem de estabilidade dos carbocátions, né, que é uma coisa que vocês conhecem já, ou já foram apresentados, pelo menos, né, se não, me avisa, a gente pode fazer um vídeo especial sobre isso, tá? Mas a ordem de reatividade, de estabilidade dos carbocátions é essa ordem aqui. Terciário mais estável que o secundário, que é mais estável que o primário, que é mais estável que o cátion metila. Ela reflete a ordem de reatividade do haleto de alquila correspondente. Então, o haleto de alquila com grupo R terciário é mais reativo em reações de SN1, que é mais reativo que um haleto de alquila com grupo R secundário, né? Que é muito mais reativo que o haleto de alquila primário e que o haleto de alquila com uma metila. Tudo bem? Na verdade, né, a gente pode caracterizar na reação de SN1 que, na verdade, só esses dois primeiros aqui reagem. O haleto de alquila terciário e o haleto de alquila secundário, porque vão gerar os carbocátions mais estáveis. Tá? O haleto de alquila primário ou o haleto de alquila ligado a um grupo metila, né, eles não reagem em reações de SN1 porque gerariam carbocátions, né, que são muito altos em energia. Então, com isso, o estado de transição teria uma energia muito elevada, né, e ele acaba não sendo acessado nessa transformação. Tá bom? Algumas exceções a essa regra geral, tá, são haletos de alquila contendo uma cadeia alila ou benzila, porque nesse caso, tá, a gente tem um carbocátion que é mais estabilizado. Por exemplo, aqui, né, a gente pode desenhar a estrutura de ressonância, onde a ligação dupla, tá, ressonância, né? Então a carga positiva está deslocalizada ao longo da cadeia lila, e a mesma coisa aqui com fenila, né? A gente pode desenhar aqui a ligação dupla migrando por carbocátion, e aí tem um carbocátion mais estável. Então, nesse caso específico aqui, para haletos de alquila ou de alila ou de benzila, uma reação de SN1 acaba funcionando também. Tá? Ela também funciona muito bem em SN2, como a gente vai ver na sequência. Tá? Mas esses tipos de grupo R aqui, que são estabilizados por ressonância, né? A gente pode desenhar estruturas de ressonância adicionais, eles também são especialmente reativos em reação de SN1. Mas, do contrário, os grupos R que são terciários e secundários são aqueles que realmente reagem bem em reações de SN1. Os primários e o metila não funcionam. Tudo bem? Ok. Então, isso é importante para que vocês tenham em mente. Tá? E uma última característica aqui da nossa lista, né, é que a reação de SN1 ela compete com a eliminação do tipo E1, tá? E rearranjo Wagner-Merwein. As eliminações do tipo E1, aqui no caso do ácido acético, né, eu vou desenhar aqui em verde. Tá? A reação principal seria o ácido acético atacando aqui o carbocátion. Tudo bem? Ele atacando aqui a carga positiva. Tá certo? Então essa é a reação principal que está desenhada em verde para vocês. Mas uma reação que compete é que o par de elétrons aqui do ácido acético ele pode, na verdade, capturar o hidrogênio aqui de um grupo vizinho, né? E aí essa ligação carbono e hidrogênio ela migra aqui para o meio e forma uma olefina aqui. E aí esse é o mecanismo associado
a uma reação de eliminação E1. Tá? As reações de eliminação E1, E2, E1CB são outros mecanismos aí que acontecem em alguns casos específicos, né? A gente pode falar disso num outro vídeo, tá? Então não faz parte desse vídeo aqui. Se vocês quiserem ouvir falar mais sobre reações de eliminação, por favor me avisem que eu faça um vídeo a respeito, tá certo? Em termos de lei de velocidade, as reações de SN1 podem ser descritas dessa maneira, né? A derivada da concentração do seu acetato de alquila, então acetato de alquila aqui na fórmula geral, RO acetil, né? Que é esse, no nosso caso específico aqui na equação da esquerda, é esse cara aqui, tudo bem? E aí a derivada da concentração em relação ao tempo, né? Então, com o tempo, essa derivada é positiva, porque com o tempo a concentração do seu acetato só vai aumentando, porque você está produzindo mais acetato ao longo da reação, né? Ela é igual a uma constante que multiplica a concentração do seu brometo de alquila. O brometo de alquila aqui, no nosso caso específico, né, mencionado anteriormente, é esse cara aqui. Tudo bem? No caso geral, a gente está representando como RBR. A equação a reação e essa equação, né, ela diz respeito a uma equação do tipo SN1, né, porque ela depende de uma única molécula. A lei de velocidade aqui, né, a velocidade com que a gente forma o nosso produto, ela depende de um único reagente. Por isso é SN1, unimolecular. A única molécula que depende é o nosso aleto de alquila, que está explicitado aqui. Tá? Então, a velocidade ela aumenta diretamente proporcional à concentração do nosso RBR. Tudo bem? Quando a gente diz que ela varia, vamos dizer, diretamente proporcional ao RBR, significa dizer que ela é igual a uma constante que multiplica essa concentração de RBR, que é o nosso único reagente aí que entra na equação de velocidade. Percebam que nesse caso aqui, né, a concentração do ácido acético, né, que é outro reagente que participa aqui na formação do produto, né, ele não entra na equação da velocidade. Tudo bem? É justamente por isso, mais uma vez, que essa equação é uma equação de uma reação do tipo SN1, unimolecular, porque só depende do RBR. Tudo bem? Em termos de energia, o diagrama de energia mostrado aqui, muito pequenininho para vocês, tá? Ele tem esse perfil aqui, tá certo? Então a gente vai dar um zoom e vai discutir ele mais em detalhes aí na sequência, ok? Então vamos lá. Ok, apresentando agora então o diagrama de energia associado a reações de SN1, né? A gente pode plotar aqui num gráfico, né? No eixo vertical, a energia que cresce de baixo para cima, né? Então nosso eixo vertical é a energia e no eixo horizontal, né? Também aqui crescendo da esquerda para a direita, né? É o nosso caminho reacional. Então a reação ela evolui da esquerda para a direita, né? Tudo bem? Então a gente tem aqui o caso específico que a gente mostrou anteriormente, né? Mas esse perfil energético aqui, ele é comum para todas as reações do tipo SN1, tá certo? A gente tem então o nosso brometo de alquila, né? Tá? Que normalmente é um terciário, né? Ou secundário, com o nosso nucleófilo, que nesse caso aqui é o ácido acético, né? E ele vai passar por uma alta barreira de energia aqui, né? Para dar origem então ao intermediário, né? Que é o carbocátion proveniente da ionização do brometo, né? Se a gente for pensar aqui, né, esse brometo ele é o grupo de saída, então ele é eliminado, né? Tudo bem? Essa ionização aqui produz justamente esse carbocátion aqui, né? E o ácido acético que estava lá no início continua aqui como um espectador, né? Mas ele já está na mistura, então ele entra aqui no nível energético, né, de todos os compostos envolvidos, né? E o brometo Br-, né, que é o nosso grupo de saída. O estado de transição dessa transformação, o estado de transição é o máximo local, né? Ele é o máximo local dessa transição do reagente aqui a esse intermediário, né? Onde a nossa derivada é zero, nesse caso aqui, né? Tá? Ele é o máximo local em que representa, né, ligações, de maneira geral, o estado de transição ele representa ligações sendo parcialmente formadas e quebradas. No caso da ionização aqui do nosso brometo, a gente só tem uma ligação sendo quebrada, que é a ligação carbono-bromo, né, que está representada aqui com essa linha tracejada. Tudo bem? Então significa dizer que o brometo está ali, né? Só que no estado de transição você começa a ter vamos dizer, a eliminação do brometo, né? Então a ligação está sendo parcialmente quebrada. Então ela está se alongando, se alongando, se alongando, até chegar no momento em que que o brometo elimina, né? E a ligação se rompe. Então essa é a ligação tracejada aqui. A gente representa cargas parciais, positivas ou negativas que estão sendo formadas ou destruídas na transição de reagente para produto, né, entre parênteses, como está mostrado aqui. Então, no caso do brometo, né, ele é inicialmente uma molécula neutra, mas você está formando carbocátion. Você está formando parcialmente aqui uma carga positiva nesse carbono, né, no meio do caminho ali, onde a ligação ainda não se rompeu, mas quando se romper, a gente vai produzir o carbocátion. E o brometo, que originalmente também não tem carga nenhuma sobre ele é neutro, né, mas uma vez que a ligação carbono-bromo se rompe, aí o bromo tem uma carga negativa. Então ele tem uma carga
negativa parcial aqui sobre ele, né? E a gente representa isso como uma carga negativa entre parênteses, né? No estado de transição. E o estado de transição a gente representa também entre colchetes, né? E põe esse sinal aqui, que é um sinal normalmente diferente, é como se fosse aquele sinal diferente da matemática, tá bom? E a barreira de energia associada aqui é essa distância, né, dos reagentes até o máximo local aqui dessa montanha, e a gente chama de EA, né, como energia de ativação. Para esse processo aqui, vocês podem ver que ele é a maior barreira de energia que existe. Isso define o que a gente chama de etapa lenta do processo. Tudo bem? A etapa lenta é a etapa que precisa, né, vencer a maior barreira de energia. Tá certo? Então essa aqui é a etapa lenta ou etapa determinante de velocidade. Tudo bem? E é por isso que a reação de SN1 unimolecular, né, só entra o brometo de alquila, né, na lei de velocidade, porque a etapa lenta do processo só envolve a ionização dele. Né? O ácido acético está aqui no início e está aqui como intermediário, né, no cálculo da energia dos intermediários, mas ele não está envolvido na transformação. Ele não tem nenhuma influência nesse caso. Tá certo? E aí a gente tem uma segunda etapa aqui, que é o carbocato, na verdade, né, sendo atacado pelo ácido acético. O ácido acético agora, nesse momento, né, vai atacar o seu cátion, conforme mostrado aqui pela seta, né? E aí você tem uma barreira de energia que é significativamente menor do que a anterior. Eu já vou explicitar ela para vocês aqui. E aí quando a gente faz ataque, a gente gera esse intermediário aqui protonado e o BR-. O estado de transição dessa transformação agora aqui, a gente tem agora a ligação desejada, a gente está formando uma ligação entre o carbono e o oxigênio do ácido acético. Essa carga positiva que ela está desaparecendo, então ela está entre parênteses aqui, né? Parcial positiva, porque ela está desaparecendo, mas a gente está parcialmente aqui, a gente está formando também, né, uma carga parcial positiva no oxigênio. Então a gente também tem o parênteses aqui com a carga positiva, né, sobre o oxigênio, porque o produto, o intermediário que a gente vai obter após essa transformação, essa etapa da transformação, né, ele é um oxigênio com carga positiva. Tudo bem? A energia de ativação aí desse processo ele é bem menor que o anterior, né? Tá? Então ela não é significativa para o processo todo. Né? Essa primeira barreira de energia aqui, ela é de longe aquela que determina a velocidade do processo todo. Então aqui eu repeti para vocês um outro intermediário que é o ácido acético já atacou a molécula, né? Mas ainda está protonado. Então normalmente, né, você ainda tem um brometo aqui que acaba atacando, né, esse hidrogênio, né, e aí desprotona a molécula, dando origem ao produto final, né, que é desprotonado. Em termos de energia, isso equivaleria, né, a ter um degrauzinho aqui, né, tudo bem? Uma pequena barreira de estado de transição aqui, né, que a gente poderia associar a essa desprotonação aqui, e aí formaria os produtos aqui num nível energético ligeiramente menor, né, que seriam os produtos agora neutros, né, seria o acetato, né, sem estar protonado, e o HBr, que seria o produto. Tá? Alguns livros, né, alguma literatura associada à reação de GSN1, vocês vão ver esse perfil energético aqui, mas ele caindo direto para o nível de energia, né, que mostra os produtos na forma neutra, né? Seria o acetato não protonado e o HBr como produto. Eles não representam essa última troca de prótons, né, envolvida aqui. Rigorosamente no nosso caso, né, rigorosamente, né, se a gente pensar, a gente teria sim mais um intermediário, que seria essas duas formas carregadas, né, e aí sim a troca de próton final que daria origem ao produto, né, mas que tem um nível de energia, vamos dizer, muito próximo às formas carregadas anteriores. Então, essa diferença de energia aqui, né, entre esses dois intermediários, essa diferença de energia aqui ela é negligenciável. Tudo bem? Ok. Bom, pessoal, chegamos então no final da nossa apresentação de hoje, né? E semana que vem, então, a gente vai falar das reações de substituição nucleofílica bimoleculares, as reações de SN2, né? Que são as irmãs aí das reações de SN1, tá? Bom, obrigado por assistir esse vídeo até o final, né? A gente se vê então na próxima semana. Um abraço.